Falar sobre separação, sobre divórcio, não é muito fácil. Afeta todas as pessoas envolvidas, todas perdem, todas sofrem. Todos aqueles que participam de um processo de separação saem com algumas sequelas emocionais, saem cansados, desgastados dessa situação. E as crianças? Como ficam os filhos de pais separados? O nosso assunto hoje é um assunto bem delicado, é um assunto muito complexo de ser tratado, que é o impacto da separação dos pais na vida dos filhos. É um assunto muito recorrente, hoje cada vez mais casais tomam essa decisão de separação, casais com filhos, e isso afeta sim a vida da criança e afeta não só a vida da criança, mas afeta a vida de todas as pessoas envolvidas, não só do pai e da mãe, mas da família da mãe, da família por parte do pai, a criança, os amigos, todo o contexto social de convivência dessa família. Então, a separação, ela causa um impacto considerável, né? Um impacto significativo. Mas aqui eu quero falar com você hoje sobre o impacto da separação dos pais na vida dos filhos. E aí eu já quero começar falando com você sobre desgaste familiar. Nenhuma separação, ela acontece do dia para a noite, ela acontece sem motivo, não é uma decisão tomada de um jeito rápido, é uma decisão que foi tomada aos poucos, foram várias situações pequenas que levaram esse casal à separação, a tomar essa decisão. E não cabe a nós julgamento a respeito dos motivos ou a respeito do contexto. Então, quando nós olhamos para essa criança dos pais separados, nós precisamos olhar para ela num contexto geral e não só no contexto da separação. Porque é uma criança que vem acompanhando esse casal, que teve problemas conjugais, que teve problemas de comunicação, que teve problemas de convivência, que teve problemas pessoais, que teve discussão, que teve briga, que teve desacordo. E essa criança acompanhou esse casal um tempo antes dessa tomada de decisão. Então, é uma criança que, além de lidar com a situação dos pais separados, ela já lida com esse contexto de possível separação há um tempo. E eu quero falar com você sobre medo. Nós temos no desenvolvimento das crianças alguns medos comuns para cada faixa etária. E quando nós chegamos ali para os 4, 5 anos, acima dos 4, 5 anos, a separação dos pais é um dos medos que a criança tem. É uma das preocupações que a criança tem. Mas, Nayara, todas as crianças vão ter essa preocupação, vão ter esse medo, todas as crianças vão passar por essa preocupação e vão passar por esse medo. Vão avaliar o relacionamento dos pais, vão avaliar o calor das conversas, o calor das situações conflituosas, e eles vão tirando medidas, né? Eles vão tirando suas próprias verdades, suas próprias avaliações em cima daquilo que eles observam. Então, um fato importante a ser considerado sobre a criança que está passando ou passou por um processo de separação dos pais, é que ela não está acompanhando esse processo de separação só quando os pais decidem informar para essa criança ou quando um dos pais decide sair de casa, né? Ou o pai ou a mãe decide sair de casa e a separação acontece de fato. Essa criança já acompanha esse contexto de separação há muito tempo. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam é que criança entende muito mais das coisas do que nós achamos que elas têm capacidade para entender. Então, tem muitos pais que não se importam em brigar na frente das crianças, não se importam em gritar um com o outro, não se importa em abrir o que é que aconteceu, se foi uma situação constrangedora, ou os motivos das suas discussões na frente da criança, porque com 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, essa criança ainda não entende muita coisa, né? Ela ainda não vai entender o que está acontecendo, muito pelo contrário, tá? Então, as crianças, elas têm uma sensibilidade sensorial muito maior que a nossa para captar as informações do meio. Então, essa criança consegue captar ali com seus 2, 3 aninhos, ela consegue captar insegurança a partir do relacionamento do pai e da mãe, ela consegue captar
ali medo. Meu pai se exaltou demais, minha mãe se exaltou demais. As brigas agora assumiram uma proporção maior, né? As brigas estão cada vez mais violentas, os gritos cada vez mais altos. Então essas crianças que acompanham esse processo de separação dos pais, que acontece bem antes da tomada de decisão de se separar em si, são crianças que já vêm captando do meio outras informações a respeito do relacionamento do pai com a mãe. E uma coisa importante também de ser observada nessa questão de crianças em meio à separação dos adultos é que as crianças conversam entre si. Então, lá na escola do seu filho, que tem 3, 4, 5 aninhos, tem crianças que passaram recentemente por uma separação, tem crianças que nunca tiveram a oportunidade de ter pai e mãe presente, né, como casal, na mesma casa. Tem crianças que passaram há um tempo por uma separação difícil, uma separação desgastante, um relacionamento muito conflituoso entre os pais, um desgaste muito grande, um desgaste significativo em família. E as crianças conversam, gente. Eu não sei se você já pegou seu filho conversando com outras crianças, mas as crianças tendem a contar umas para as outras, principalmente para aquelas crianças que são mais próximas dela, aquelas que são as melhores amigas, os melhores amigos. As crianças têm essa capacidade de contar para outra criança aquilo que está acontecendo dentro da casa dela. E aí nós temos aquela perspectiva da criança que escuta. Se é uma criança que já veio de uma separação dos pais, essa criança pode olhar uma para outra e dizer assim: quando meu pai começou a brigar muito com a minha mãe, eles se separaram, meu pai foi morar em outra casa. Então, a criança que vai passar ou está passando por uma separação dos pais, ela não está passando só pelo momento da separação. Existe um pré, um durante e um pós-separação. E é isso que eu preciso que você entenda. Existe todo um contexto pré-separação que a criança percebe, que são as brigas, os desentendimentos, as ameaças. Eu vou largar você, eu vou sair dessa casa, porque eu não vou voltar, porque um dia eu vou pegar minhas coisas e vou sair e eu não vou voltar mais. E essa criança tá captando tudo isso. Tá captando a tristeza da mãe, tá captando a irritabilidade do pai, tá captando a instabilidade do relacionamento entre o pai e a mãe. Então, tudo isso acontece pré-separação. E nós, adultos, nós vamos medindo como essas situações vão acontecendo até chegar à tomada da decisão de se separar. E a criança precisa estar a par disso? A criança precisa ser incluída nesse processo. Mas agora nós vamos colocar as crianças dentro, nós vamos brigar junto, e eu vou dizer pra ela que seu pai é assim, 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 é por isso que a gente tá brigando, porque a sua mãe é assim, 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 é por isso que a gente tá brigando. Eu não falo sobre esse tipo de inclusão, incluir a criança dentro dos conflitos, mas sim incluir a criança dentro da situação, do contexto familiar dela, tá? Então, quando um casal chega à tomada de decisão da separação, já vem de um desgaste familiar muito grande. E essa criança já vem assistindo e passando também por esse desgaste familiar. Então, você precisa entender que se você está cansado da situação que você está passando com o seu cônjuge, se você está cansado de todas as brigas, se você está cansado das situações continuarem se repetindo, as falhas continuarem se repetindo, isso tem se tornado um fardo para você, certamente o seu filho também está cansado, também está desgastado e não está sabendo lidar com aquilo que ele tem captado do meio. E a parte mais importante dentro de um processo de separação, né, um pré, durante e pós-processo, é acolher essa criança para que ela possa entender. E a criança com certeza vai se sentir perdida nesse processo todo, porque é algo muito incomum para ela. Então, quando uma criança tem pai e mãe presente num relacionamento equilibrado, num relacionamento, numa base muito sólida, e os pais começam a brigar frequentemente, tem algumas situações em que o pai sai de casa por alguns dias, depois volta, ou a mãe sai de casa e depois volta, ou essa criança ela é mandada para casa da avó, mandada para casa do tio, da tia, depois de uma discussão, quando ela viu,
né, que a discussão entre o pai e a mãe tomou uma proporção maior, é uma criança que começa a sentir e a perceber uma instabilidade dentro da família dela. Então, é uma criança que vai ficar mais chorosa, é uma criança que vai se sentir mais insegura, é uma criança que vai ter medo. Então, é uma criança que vai ter medo de coisas que ela já tinha superado. Então, de repente, ela já dormia sozinha. Ela não quer mais dormir sozinha, ela sente medo de dormir sozinha. Ela já não tinha mais medo do escuro, agora ela volta a ter medo do escuro. Ela não quer ficar em nenhuma situação em que ela fique sozinha, então ela não quer assistir TV sozinha, ela não quer brincar sozinha, ela não quer ficar no jardim de casa, pro lado de fora, ali no quintal da casa mesmo, como ela ficava brincando sozinha. Isso traz muito medo e traz até uma sensação de pavor. Você olha para a criança e você percebe que ela está apavorada com aquilo. É uma criança que já tinha superado a adaptação escolar e chora para entrar na sala, chora para ficar na sala, chora para fazer as atividades com os colegas, não quer ficar. Então, toda essa instabilidade, essa insegurança desse conflito do relacionamento entre os pais gera para a criança uma série de situações em que ela vai se sentir com medo, tá? E uma coisa importante é que o medo no nosso cérebro, o medo e a irritabilidade, eles são produzidos no mesmo lugar. Então, uma criança que se sente amedrontada o tempo inteiro é uma criança que tem uma sensibilidade maior para irritabilidade. Então, ela vai ficar irritada com maior frequência e por causa da irritação, ela pode começar a apresentar um comportamento agressivo também, tá? É normal? Eu não diria normal, né? Porque essas situações de medo, de insegurança, de instabilidade, não é algo que deveria ser normal para nós, tá? Mas é comum acontecer com crianças que passam por processos de separação, tá? E o medo para o nosso corpo, ele é um sinal de alerta. Então, o medo alerta todo o nosso corpo que algo não está certo e prepara o nosso corpo para atacar, para fugir, para se defender. E aí nós estamos falando sobre um domínio maior do cérebro primitivo nessa questão. Quando a criança está com medo, quando ela passa muito tempo carregando esse medo, não só medo das situações, medo de escuro, medo disso, medo daquilo, mas medo de ser deixada, medo de ser esquecida, medo de perder a casa que ela tem, perder o conforto que ela tem, perder os colegas que ela tem, perder o pai, perder a mãe, perder os avós, perder os primos. Essa sensação de medo faz com que essa criança esteja o tempo inteiro pronta, armada para se proteger, armada para se defender, armada para fugir da situação, daquilo que ela tem enfrentado, tá? Então, é uma criança que está o tempo inteiro em alerta. Ela vai ficar mais irritada, ela pode ficar mais agressiva, ela pode apresentar choro constante, ela pode apresentar carência. E os adultos precisam entender que por mais que eles estejam irritados, nervosos, chateados, desgastados, cansados, estressados dessa situação toda, existe uma criança no meio disso tudo que também está estressado, irritado, cansado, chateado, magoado, entristecido e que precisa de ajuda para lidar com esses sentimentos, precisa de ajuda para lidar com essas emoções, precisa de ajuda para entender aquilo que está acontecendo, tá? Então, a primeira dica que eu dou para quem está passando por um processo de separação ou para quem está passando por muitos problemas no relacionamento conjugal é não brigar na frente dos seus filhos. Não briga na frente das crianças. Não eleva seu tom de voz, não perca o controle da situação, seu controle emocional quando você está discutindo alguma coisa com o seu marido, com a sua esposa, na frente dos seus filhos. Não gere para os seus filhos uma preocupação desnecessária. Porque quando os pais começam a brigar constantemente, as crianças começam a se preocupar com coisas que elas não deveriam se preocupar. Então, ao invés de ficar na escolinha, brincar com os colegas, fazer as atividades, ele fica pensando, será que quando eu chegar em casa meu pai e minha mãe vão estar brigando? Será que quando eu chegar em casa minha mãe vai estar lá? Será que quando eu chegar em casa meu pai vai estar lá? Será que quando eu voltar para casa alguma coisa vai mudar? Nós estamos falando sobre instabilidade. O grito, o choro assistido, quando você é criança, pensa na perspectiva da criança. A criança vendo
o pai gritar com a mãe e a mãe chorar descontroladamente, inconsolavelmente. Como que essa criança vai lidar com isso? O pai gritando, quebrando coisas. Como que essa criança vai lidar com isso? Então, isso ativa no organismo da criança a produção de neurotransmissores que vão colocar essa criança em alerta, que vão gerar para essa criança um estresse, que vão gerar para essa criança uma tristeza, que vão gerar uma preocupação desnecessária. Então, será que a minha mãe, se o pai é violento demais, uma das preocupações da criança é, será que a minha mãe está segura? Se eu não estou lá com a minha mãe, será que vai ficar tudo bem com ela? Quando a mãe é agressiva demais, quando a mãe grita muito, briga muito, quebra as coisas, será que eu tenho culpa nisso? Será que a minha mãe tá cansada de mim? Não, porque minha mãe vive falando que ela tá cansada. Eu tô cansada disso, eu tô cansada daquilo. Será que a minha mãe tá cansada de mim também? Então, gera na criança preocupações desnecessárias. Então, a primeira dica que eu te dou é: aprenda a resolver os seus problemas conjugais entre 4 paredes e entre 2 pessoas. Então, se é você com o seu marido que tá com alguns problemas no relacionamento, aprenda a resolver entre vocês 2, sem envolver a criança numa briga desnecessária, sem envolver a criança numa conversa mais calorosa, em situações de constrangimento que possa até amedrontar a criança, tá? Segunda dica que eu te dou: se você está passando por um problema conjugal muito sério e vocês já estão aí pensando na possibilidade de separação, não ameace. Ah, porque eu vou me separar de você, porque eu vou fugir, porque eu vou embora, porque quando eu sair dessa casa eu não volto mais. Não ameace, principalmente na frente da criança, tá? Vocês precisam aprender a lidar com essa situação, a lidar com essa tomada de decisão sem envolver a criança, tá? Então, a criança não pode ficar vendo e ouvindo a mãe ameaçar ir embora, o pai ameaçar ir embora. Isso vai gerar na criança uma insegurança, um medo muito grande, uma instabilidade emocional muito grande e desnecessária, uma preocupação com a qual essa criança não está pronta, ela não vai saber lidar com isso, tá? Então, pensem a respeito da decisão que vocês precisam tomar, sem envolver a criança e sem ficar nessas constantes ameaças de que alguém vai sair de casa, tá? Terceiro, decidiram se separar? Vocês só vão comunicar, ou só deveriam comunicar essa criança de que, de fato, vocês vão se separar quando essa decisão foi tomada. Não tem como voltar atrás, ou é algo imediato, vocês tomaram essa decisão. Então, não dá para a criança ficar nessa situação de pai que sai, o pai volta. O pai vai, o pai volta. A mãe vai, a mãe volta. É uma situação muito difícil para a criança lidar com essa instabilidade. Meu pai e minha mãe estão juntos, agora não estão mais. Agora estão juntos, agora não estão mais. Então, vocês precisam comunicar essa criança de que um dos pais vai sair de casa, vai haver a separação, quando essa decisão foi de fato tomada, tá? Quarto ponto. Tem hora e tem lugar para você comunicar isso. Então, precisa ser uma conversa muito sensata, uma conversa muito madura na presença do pai e da mãe com a criança. Então, nos separamos. A mãe que vai comunicar a criança sozinha? O pai que vai comunicar a criança sozinha? Essa criança vai descobrir que isso aconteceu quando ela já estiver frequentando a segunda casa dela? Do nada, tá levando essa criança pra escola e aí você pega e fala pra ela: agora você vai ter 2 casas. Essa jogada das 2 casas é muito boa, mas precisa haver uma hora e um lugar para você fazer isso, tá? Então, essa criança precisa sentar junto com a família, com o pai e com a mãe, e ser explicado para ela o que é o fim de um relacionamento. Então, você precisa explicar para o seu filho o que é um casamento, você precisa explicar para o seu filho a vida que vocês tinham antes do relacionamento terminar. Você precisa dizer que às vezes o relacionamento chega ao fim. Então, às vezes, você tem um amiguinho, às vezes esse amiguinho vai embora para muito longe, aí você para de ver esse amiguinho, né? Você deixa de conviver com ele. Então, o papai e a mamãe nós éramos casados, o casamento é uma união, então vivia papai, mamãe e você junto dentro de casa, mas muitas coisas aconteceram e o papai e a mamãe tomou a decisão
de não conviver mais, de não morar mais junto. E aí você vai conduzindo essa situação processual, tá? Quinto, você precisa dar espaço para a criança fazer todas as perguntas que ela puder e quiser fazer a respeito da separação. Enquanto essa criança estiver fazendo perguntas, isso significa que tem coisas que para ela ainda não ficaram claras e tem coisas que ela ainda não entendeu e ela vai precisar da sua ajuda. Então você precisa oferecer para essa criança um ambiente acolhedor. Você pode me perguntar o que você quiser. E essa criança, ela não vai perguntar o que ela precisa saber na hora que vocês estiverem tendo essa conversa. Ela vai perguntar em outras ocasiões, em outros momentos. Ela vai perguntar 1, 2, 3 vezes, 4 vezes a mesma coisa. E você pode até pensar assim, não, mas eu já respondi isso. Mas aí você vai ter que responder de novo, porque aquilo ainda não foi interpretado, aquilo ainda não foi processado, ela ainda não entendeu aquilo, por isso que ela tá te perguntando mais de uma vez, tá? Então você precisa se preparar para explicar a história para ela mais de uma vez. Mas é importante que as primeiras vezes e a primeira vez em que for tocar no assunto com essa criança sobre essa decisão da separação seja feita com o pai e a mãe presente, tá? Então não é papel da mãe e não é papel do pai explicar para a criança o que é separação e como isso tudo vai funcionar a partir desse momento. É papel dos dois, responsabilidade dos dois. E uma coisa que vocês precisam entender é que relacionamento conjugal termina, infelizmente, em alguns casos termina sim. Mas o relacionamento familiar, pai, mãe e filho, não termina. Filho continua sendo filho, pai continua sendo pai, mãe continua sendo mãe. E o casal, que agora não é mais um casal, casal separado, precisa ter maturidade para entender isso. Você pode não suportar olhar para a cara da sua ex-esposa. Você pode não querer olhar para a cara do seu ex-marido. Porém, seu ex-marido ou sua ex-esposa continua sendo mãe ou pai de seu filho. E você precisa lidar com isso de um jeito maduro, consistente, para que o seu filho aprenda a lidar com isso também. Tem uma pesquisa americana que fala que crianças que cresceram, né, crianças vindas de divórcio, de separação dos pais, elas podem sim crescer emocionalmente saudáveis, tão capazes emocionalmente quanto crianças que cresceram num lar equilibrado com pai e mãe, desde que essa criança receba todos os esclarecimentos necessários e ela continue vendo no pai e na mãe alicerces, ela continue tendo com a figura paterna, a figura materna, um relacionamento sólido. Então, não moramos na mesma casa, ok. A mãe e pai não tem mais um relacionamento amoroso, ok. Mãe e pai não tem uma convivência mais amistosa, não se encontram fora dos momentos e das situações que envolvem o filho, ok. Mas você precisa aprender a respeitar aquilo que você não concorda e você precisa aprender a respeitar aquilo que você não gosta. Ou não gosta mais, porque um dia você gostou, tá? E isso é importante para a criança poder crescer emocionalmente saudável, mesmo ela não tendo pai e mãe dentro de casa. Então, você não tem que se culpar na separação, por ter se separado, em oferecer um ambiente instável emocionalmente para essa criança, porque pai e mãe não convivem mais na mesma casa. Porque isso pode acontecer, você pode oferecer um relacionamento equilibrado, essa criança pode crescer emocionalmente saudável, ela pode ter um relacionamento sólido com a figura paterna e com a figura materna, sem os dois estarem na mesma casa. Agora, você precisa se preocupar em fazer com eficiência o seu papel. Papel de mãe, papel de pai. Estando presente nas situações necessárias, estando presente na vida do filho, fazendo o seu papel e cumprindo a sua responsabilidade, exercendo maternidade e paternidade, tá? Outro ponto que você precisa entender é que toda separação traz uma mudança de rotina. E essa mudança de rotina é o que causa maior impacto para a criança. Então, a criança estava acostumada com uma rotina, ela estava acostumada com uma casa, ela estava acostumada com uma forma de tudo acontecer. Agora está tudo diferente. Então, essa criança vai ter 2 casas,
essa criança vai ter duas rotinas, essa criança vai ter duas formas de ver as coisas, de fazer as coisas, de organizar as coisas. Então, quanto mais alinhada, quanto mais próxima a rotina da casa da mãe e a rotina da casa do pai forem, mais condições essa criança vai ter para poder pensar, processar, entender, absorver toda essa situação da separação, tá? Então, pensem que não é só a separação em si que traz para a criança um impacto, mas o que tem um impacto ainda maior em relação ao dia a dia é a rotina nova, é a mudança daquilo que era comum, daquilo que era normal, daquilo que era seguro. Então, essa criança precisa ser inserida nessa nova rotina, não pode ser uma bagunça, tá? Pai não pode vir buscar toda hora, mãe buscar toda hora, não ter horário para as coisas, não ter limite. Não, vamos dando tudo, vamos dar tudo, vamos deixar tudo acontecer porque essa criança está passando por uma separação. Não é assim. A criança precisa continuar percebendo limites, ela precisa continuar percebendo o papel de autoridade e, acima de tudo, ela precisa ver nos pais respeito um com o outro, com a situação e com a criança, tá? Outro ponto que você precisa pensar, que é um ponto muito importante numa separação, principalmente uma separação recente, é o espaço da criança. A criança tem duas casas, ok? É uma boa jogada? Boa jogada. Mas essa criança tem espaço dentro dessas duas casas? Se ela está na casa da mãe, ela sabe que na casa do pai ela tem um lugar para as coisas dela, ela tem um lugar para ela dormir, ela tem um lugar para organizar aquilo que é dela, e mesmo que ela não esteja na casa do pai, o lugar dela continua lá. Na casa da mãe, tem um lugar específico para ela guardar as coisas dela, para ela se organizar, para ela dormir, para ela brincar. Quando ela está na casa do pai, esse lugar na casa da mãe continua existindo? Isso é uma coisa que precisa ser pensada. Então, a criança não pode vir para a casa do pai e dormir no sofá. Dormir ali na cama junto, não ter lugar para guardar as coisas, não ter coisas que ficam na casa do pai. Claro que mãe sempre vai fazer a malinha para a criança ir. A maioria das mães sempre vão fazer malinha para a criança ir para a casa do pai, né? E vice-versa. Mas ter coisas na casa do pai é importante. Ter coisas na casa da mãe é importante. Ter roupas na casa do pai, brinquedo na casa do pai é importante, assim como ter na casa da mãe é importante. Isso dá para a criança senso de pertencimento. Eu tenho duas casas, eu pertenço às duas casas. Quando eu não estou lá, eu continuo pertencendo. Isso é importante, são atitudes concretas. Rotina é uma atitude concreta, espaço é uma atitude concreta. Lembrando que as crianças têm dificuldade para lidar com aquilo que é abstrato, com aquilo que é emocional. Então, ela precisa ver coisas concretas nessa circunstância toda, nesse emaranhado todo, para que ela possa se alicerçar. Então, rotina é algo concreto, espaço organizado, separado, definido, é algo concreto que traz segurança para a criança nesse momento de instabilidade que é a separação dos pais. Outro ponto importante, o último ponto que eu quero abordar com você dessa vez, é que quando acontece a separação dos pais, geralmente a criança não perde só o relacionamento com pai e mãe no núcleo familiar diário. É comum as crianças perderem um relacionamento com uma das partes da família. Então, se a criança fica com a mãe, é comum haver um distanciamento dos avós paternos, dos primos paternos, dos tios paternos. Se a criança fica se o pai fica com a guarda dessa criança, é comum haver um distanciamento da família materna. Avós maternos, tios maternos, primos maternos. Isso não pode acontecer. Porque a criança, ela não se separou de ninguém. Isso que os pais precisam entender e se posicionar de um jeito maduro. A sua filha, seu filho, não se separou de ninguém. Você pode não suportar a sua sogra, não suportar o seu sogro, ter um relacionamento extremamente conflituoso com eles. Eles continuam sendo vovó, tios e primos do seu filho, da sua filha. E são pessoas com quem ele precisa ter relacionamento. Então, a separação aconteceu entre os pais. A criança não se separou de ninguém. E é importante que ela tenha um espaço na casa da avó paterna, na casa da avó materna, na casa dos tios paternos, na casa dos tios maternos. É importante que a criança perceba que ela não se separou de ninguém.
Agora, essa criança vivia na casa dos avós paternos, houve a separação dos pais, ela quase não vai mais lá. Sem falar que para os avós, para os tios, para os primos é sofrido também. Eles não se separaram de ninguém. E isso aí é lidar de um jeito maduro, é lidar de um jeito equilibrado com a separação. Tudo bem, o relacionamento não deu certo, tudo bem. Vocês não se suportam num nível bem hard, tudo bem. Mas a criança continua sendo filho, filha, ela continua pertencendo e ela precisa do papel bem exercido da maternidade e da paternidade na vida dela. Eu espero ter ajudado você, nos vemos no próximo encontro.